Ainda no noticiário internacional, os navios de guerra dos Estados Unidos que estavam a caminho da Venezuela e retornaram ao país por conta do furacão Erin, agora retomaram o caminho do país latino-americano. A nossa conversa aqui vai se basear em informações e análises de especialistas que saíram no jornal O Globo, tá? A gente quer entender o que está rolando, por que isso é importante e quais são os riscos que o pessoal que entende do assunto está apontando. Isso. Então, vamos lá. Começar a desembrulhar essa história. O que significa mesmo mandar navios super modernos e milhares de fuzileiros americanos para tão perto assim de um vizinho nosso? Olha, sem dúvida, é uma situação que pede uma análise bem cuidadosa. Não é só olhar os navios, os números. A gente precisa pensar nas várias camadas de interpretação, sabe? Entendi. Uma ação dessas, mesmo que tenha lá uma justificativa oficial, sempre levanta dúvida, né? Sobre a intenção real, o que pode acontecer depois. Ainda mais numa região que já é, assim, geopoliticamente complexa. O interessante é ver como uma coisa só pode ter leituras tão diferentes dependendo de quem olha e do que está em jogo. É um xadrez, né? Com peças bem poderosas. Faz sentido. Então vamos começar pelo tamanho dessa força americana. O que o Globo detalha é grande mesmo. Fala-se de navios específicos, né? Contra torpedeiros, o SF Gravely, Joseph Dunham Sampson. É isso? Exato. Pelo menos esses 3 da classe Arleigh Burke. E assim, não são navios quaisquer, né? Eles vêm com um sistema Aegis, que é basicamente um escudo de defesa super sofisticado, sabe? Consegue rastrear e atacar mísseis, aeronaves, várias coisas ao mesmo tempo. E ainda carregam mísseis guiados. Uau! E tem mais coisa? Tem sim. Além desses contratorpedeiros, a frota tem um submarino de ataque nuclear. Nuclear? Nossa! Pois é. Só isso já eleva o nível estratégico da coisa, né? Tem também aviões de patrulha, os P-8 Poseidon, que são tipo os olhos e ouvidos da frota, para vigilância e inteligência. E ainda há outros contratorpedeiros, parece que um cruzador de mísseis guiados também. E um ponto que chama muito a atenção, o pessoal. Mais de 4.000 fuzileiros navais embarcados. 4.000 é muita gente. Muita gente. E essa força toda veio lá de Norfolk, na Virgínia. As capacidades são enormes. Inteligência, vigilância ostensiva. E como uma fonte lá disse para o jornal, podem servir de plataforma para ataques direcionados, se essa for a decisão, né? Essa escala toda é realmente impressionante. O coronel da reserva Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, que é mestre em ciências militares e foi citado pelo Globo, ele descreve isso como um, abre aspas, enorme poder de combate. E ele ressalta que isso é muito superior ao que seria normal para uma operação antidrogas, que é a desculpa oficial dos Estados Unidos, certo? É isso mesmo. Essa é a grande questão que fica no ar. Por que tanta força para oficialmente combater o tráfico? E o coronel Gomes Filho aponta outra coisa. Essa configuração é inédita. Mandar uma unidade expedicionária de fuzileiros inteira com milhares de soldados para uma missão que dizem ser contra tráfico é, no mínimo, incomum. Normalmente, quem faz abordagem de navio suspeito em alto mar é a guarda costeira americana. Ah, entendi. Fuzileiro naval é treinado para outra coisa, né? Para desembarque anfíbio, assalto, operações de combate mesmo. Eles podem desembarcar em portos e ilhas ou abordar navios de um jeito muito mais militarizado. É uma força para cenário de combate, não só para a polícia marítima. Essa desproporção, sabe, entre a força e a missão que eles declaram, é isso que alimenta toda a especulação. E aí a gente cai direto nessa diferença, né? Entre o que eles dizem oficialmente e o que os especialistas e diplomatas estão realmente preocupados. Oficialmente, o governo americano fala é para combater o tráfico, principalmente o fentanil, que está causando aquela crise horrível lá nos Estados Unidos. Citam até uma ordem presidencial recente para combater cartel estrangeiro e tem todo um histórico de pressão na Venezuela, né? O Tesouro americano sancionou o tal cartel de Los Soles, chamou de terrorista, disse que o Maduro comanda. Exato. E ainda tem aquela recompensa de 50 milhões pela captura do Maduro
E os Estados Unidos romperam relações com a Venezuela lá em 2019. Então, a narrativa oficial se encaixa nessa política de pressão sobre Caracas. Pois é, mas aí vem a outra leitura. Exatamente. Essa é a fachada, né? A justificativa pública. Mas os especialistas que o Globo ouviu, eles estão céticas. Apontam riscos que vão bem além do combate às drogas. O professor Ronaldo Carmona, por exemplo, que dá aula de geopolítica na ESG, ele levanta uma preocupação bem séria. Qual? A chance dos Estados Unidos usarem essa operação toda como desculpa para impor restrição à liberdade de navegação em águas internacionais, ou até na zona econômica exclusiva de outros países aqui da região. Opa! Restringir a navegação? Isso é grave? Muito grave. Toca direto no direito internacional marítimo. E como ele acha que isso poderia acontecer? Na prática, sim. Ele detalha, falando a possibilidade de um sistema de abordagem seletiva, sabe? Ou até de bloqueio mesmo, de navios. Poderiam considerar um navio inimigo, suspeito, ou, e aqui está o ponto-chave, acusar de violar sanção que os próprios EUs impuseram, sozinhos. A tal da aplicação extraterritorial das leis americanas. Isso. Eles aplicando as regras deles fora do território deles, em águas internacionais ou de outros países, dizendo que é pela segurança nacional deles. Isso é super controverso, né? Muitos países veem como violação da soberania, do direito internacional. Claro. E a consequência direta disso, alerta o Carmona, é que pode gerar uma escalada de tensão muito grande. Pode até levar a um conflito entre países aqui na região. A linha entre patrulhar e provocar fica perigosamente fina. Essa ideia de que a operação pode ter outros objetivos, né, mais geopolíticos ou militares do que só droga, isso parece que está ecoando aqui no Brasil também. O Globo diz que gente do governo brasileiro demonstrou preocupação. Acharam que essa movimentação toda pode ser, na verdade, um preparo, sabe? Um posicionamento para uma eventual intervenção militar na Venezuela, para derrubar o regime chavista. É uma interpretação que faz sentido, né? Quando você olha a força que está lá e compara com a missão que eles dizem ter, demonstração de força desse tamanho raramente tem um propósito só. Manda mensagem, cria opções para quem está fazendo e, claro, gera interpretação sobre o futuro nos outros países. Com certeza. Mesmo que eles não queiram invadir agora ou nunca, só de ter essa força ali já muda o cálculo de todo mundo na região. Aumenta a pressão na Venezuela, é a tal da diplomacia coercitiva, né? Usar a ameaça da força como ferramenta política. Certo. E pensando nesse cenário todo complicado, vamos focar agora no Brasil. Quais são os principais riscos que esses analistas apontam para a gente, especificamente? Olha, a matéria lista alguns riscos bem concretos, e eles meio que se conectam. O primeiro, mais óbvio talvez, é para a segurança regional. Existe o medo de desestabilizar tudo se os Estados Unidos resolverem fazer alguma ação militar pontual lá na Venezuela, algo que a Casa Branca já até ameaçou antes, né? Ou pior ainda, se a coisa escalar para um conflito maior. O professor Carmona fala em deterioração do ambiente de segurança regional. E para o Brasil, que tem aquela fronteira enorme com a Venezuela? Exato. Qualquer instabilidade lá do lado reflete direto aqui. Segurança na fronteira, fluxo de coisa ilícita, até a necessidade da gente se posicionar diplomaticamente, militarmente. Entendi. Além dessa segurança direta, que outras áreas preocupam? O comércio é outra área vital que pode ser afetada. Como a gente falou, essa possibilidade de restringirem a navegação ali no Caribe, no Atlântico, isso ameaça rotas marítimas que são cruciais para a economia brasileira. Boa parte do nosso comércio exterior passa por ali, né? Com a América do Norte, Europa, Ásia, pelo Canal do Panamá, qualquer bloqueio, inspeção muito chata ou só um clima de insegurança para navegar já aumenta custo, atrasa entrega, prejudica exportação e importação. Liberdade de navegação não é só um conceito, né? É dinheiro, é economia real. E tem a questão humanitária também, que a gente já conhece bem lá em Roraima. Exatamente. O Globo destaca que essa situação toda acende uma luz amarela para um possível novo aumento de venezuelanos vindo para Roraima. Ah, não. Pois é. Se a tensão aumentar ou se estourar um conflito lá, é quase certo que mais gente vai buscar refúgio aqui. A gente já lidou com um fluxo grande nos últimos anos, né? Que sobrecarregou o serviço público, gerou desafio social lá em Roraima e outros lugares.
Uma nova onda, talvez maior e mais rápida, ia intensificar tudo isso. É um efeito dominó que o Brasil tem que pensar seriamente no planejamento. Complicado. E diante desses riscos todos, segurança, comércio, migração, como é que o Brasil está reagindo? O que as Forças Armadas estão fazendo, segundo a apuração do jornal? A postura que eles relatam é de ficar de olho, com cautela. A cúpula das Forças Armadas, claro, está acompanhando tudo de perto. A movimentação americana, o que pode acontecer, como isso reflete aqui. Mas, segundo um militar de alta patente da Marinha que falou com o Globo, o assunto está sendo tratado com prudência, pelo menos até aquela hora. Não tinha plano de mandar mais tropa para a fronteira, nada disso.